na verdade, a história do caminho começou por Paulo, da Go Bike. Ele foi com Dani e com mais um casal e um amigo, foram em 5, e fizeram o caminho de Santiago de forma autônoma, eles mesmos pesquisaram tudo e fizeram tudo lá. Quando eles voltaram, Paulo ligou para Daniel e fez assim: Daniel, você tem que fazer o caminho de Santiago. E aí Daniel falou comigo: olha, Paulo falou isso e inclusive ele vai marcar uma reunião lá na Go Bike só para poucas pessoas, onde ele vai contar um pouquinho de como foi a vivência deles, a história deles. E aí quem vai é você. Eu disse: eu? Tá bom. Aí fui pra reunião e tal. Escutei lá tudo, conversei com o Paulo depois e tal. Eu disse: não, realmente, eu acho que pode ser uma boa. E assim, a gente sempre pensa no Caminho de Santiago, né? Um dos principais caminhos de peregrinação do mundo. É um lugar que acho que quase todo ciclista gostaria de conhecer. Até porque o que motiva uma pessoa a ir para lá não necessariamente é uma questão religiosa, como muita gente pensa, por ser um caminho de peregrinação. Tem gente que vai lá por questões de esporte, de turismo, de lazer, motivos diversos. Você não precisa ser católico, você não precisa estar vinculado a uma questão religiosa para poder fazer o caminho. E aí eu digo: não, vamos. A coisa era mais assim, né? Um sonho distante e tal. Eu digo: não, vamos pensar mais sobre isso aí e tal. E aí começaram as pesquisas, até que eu disse: não, é possível sim, mas eu acho importante que a gente tenha uma parceria local lá na Espanha para fazer e tal. E aí foi quando a gente descobriu, conheceu, né, a Bikeline. A gente conversou com a Cássio, com o Fernando, mais com o Fernando, e aí foi que a coisa desenrolou. Mas nessa época, quando eu lhe fiz a proposta, né, de ir lá, conversar com o Paulo, ver como é que foi a experiência deles e se você tem que fazer, você já acreditava que seria possível ou você estava achando que ainda era uma coisa assim: ah, vou lá para ver qual é, mas não acredito que vai acontecer? Eu tava, né, tipo, vamos lá pra ver qual é, mas, tipo, não era uma coisa concreta. Eu digo: não, a gente vai fazer em tal mês, em tal ano. Eu achava que um dia a gente poderia fazer, mas era uma coisa distante. E quando foi que você teve a certeza, assim, disse: não, agora é pra valer, vamos botar esse negócio pra andar? Então, quando eu saí lá da reunião com o Paulo, eu já tava mais, assim, pro campo do concreto. E quando eu comecei a ler a respeito, a pesquisar e a buscar uma parceria para a gente fazer, eu vi que era possível, era viável, não era uma coisa assim tão distante do ponto de vista de operacionalizar a coisa, né? Até porque envolve outras coisas. Por falar em operacionalizar, muita gente ficou perguntando durante a época que você estava fazendo a viagem sobre a logística. Dá pra você, de maneira resumida, falar pra gente assim, como é que se sai de Salvador, como é que leva a mochila, você leva a bicicleta, você aluga a bicicleta, como é o avião, onde é que você chega na França, até você realmente conseguir fazer o caminho, como é que funciona isso? Então, a gente pode levar a bicicleta daqui ou alugar a bicicleta lá. Em termos de custo, sai mais ou menos a mesma coisa, pelo menos na época, né? Isso varia bastante. Mas na prática, eu achei muito mais viável alugar a bicicleta por N motivos. Primeiro, que você não usa só avião, você vai ter que se deslocar com avião, com trem, com carro. Então, assim, uma coisa é você chegar na cidade onde você vai começar a cicloviagem, receber sua bicicleta, terminar a cicloviagem e entregar a bicicleta. Outra coisa é você ter essa bicicleta para poder estar junto com você para onde você for. Então, por exemplo, a gente usou avião, usou trem, usou carro para se deslocar. Então, assim, é uma logística muito mais complicada se você tiver com a bicicleta durante todo o tempo, porque a viagem em si não é só os dias pedalando, né? Tem os transfers também. Então, na ponta do lápis, no fim das contas, acaba sendo pior. Tá, mas resumindo, um avião daqui pra... Você pode chegar por Não, Madrid. como você fez? Um Como eu avião daqui fiz. pra Daqui pra. A gente. De Salvador para Madrid. Madrid. De Madrid foi pra...
De Madrid, a gente fez um transfer de trem para Pamplona. Pamplona. E de Pamplona, a gente fez outro transfer em um veículo menor de carro para Saint-Jean, que é na França. Saint-Jean, na França. Isso. É onde realmente começa. Isso. O caminho francês, ele começa nessa cidade, Saint-Jean. Então, Salvador, Madrid, Pamplona, Saint-Jean. Só para começar o caminho. Isso. Tá. Aí de lá você já pegou a bicicleta e seguiu. Isso. Aí lá a gente recebe a bicicleta, faz todos os ajustes necessários. No dia seguinte, a gente começa a peregrinação. Nós fizemos em 15 dias. Certo. E aí, ao final, a gente entrega as bicicletas quando a gente chega em Santiago de Compostela e segue sem bicicleta. E nesse momento aí, batia aquele medo, assim, será que eu vou conseguir me comunicar com as pessoas? Será que eu vou ficar perdida? Será que eu vou conseguir me alimentar? Será que, sabe, a bicicleta vai quebrar? Nesse momento bateu medo? Na verdade, assim, como a gente tinha um suporte, então assim, eu não estava preocupada com o que pudesse acontecer com a bicicleta, porque se acontecesse algo, a gente tinha o suporte da empresa para poder resolver. A Bikeline. Isso, a Bikeline. Exato, foi a nossa parceira, foi quem fez a operação. Com relação à comunicação e alimentação, que você perguntou, bem, com relação à comunicação, o fato do espanhol ser uma língua próxima, vamos dizer assim, do português, isso já é, assim, confortável. E, assim, eu estudei um pouco, né, para ter, assim, eu já tinha estudado um pouco antes, quando eu fiz uma outra viagem que também era espanhol que se falava. Então, assim, para não ficar tão, pelo menos o básico, a gente conseguisse comunicar. Com relação à alimentação, eu também, eu fiz algumas aulas com um professor de espanhol, ele é espanhol, e ele já me deixou a par mais ou menos de como era, né, a questão da alimentação lá. Então, para mim, o que foi mais diferente foram os hábitos de café da manhã. E ele fez assim, olha, já vou te avisando, lá não tem esse negócio de batata doce, aipim, inhame, fruta-pão, cuscuz, tapioca, esqueça tudo isso. Lá é pão, é só pão. Mas enfim, isso aí também a gente se adapta, né? A gente resolve. Entendi. Mas assim, você me falou que tinha tranquilidade por ter um suporte local. Mas se você tivesse recebido a proposta de fazer esse caminho sozinha, você toparia? Não tem ninguém para lhe dar um suporte local. Você vai desembarcar, vai pegar uma bicicleta alugada e vai se virar. Você teria coragem? Coragem eu teria. Agora, com certeza, você falando isso, eu tô me lembrando de Hilma, que é uma amiga nossa, que fez o caminho por opção dela. Ela queria, a primeira vez que ela quer fazer de novo o caminho, ela queria fazer dessa forma, autônoma e sozinha. E Hilminha me contando que tinha dia que ela parava assim no meio do caminho, olhava pra bicicleta, olhava em volta e pensava, meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Então assim, ela conseguiu, agora ela passou perrengue. Eu acho que eu teria coragem, mas com certeza eu ia passar perrengue. Mas teve algum momento assim na viagem que você pensou assim, olha, se eu tivesse vindo sozinha agora, eu estaria frita aqui, eu não ia ter, sabe, o que fazer. Pensei, aconteceu. Pode dar algum exemplo? Algum exemplo? Assim, poxa, graças a Deus que eu tinha um suporte local. Se eu estivesse sozinha aqui Pronto. agora... Então, as bicicletas que a gente recebeu, ótimas. Mas assim, é um equipamento, né? Ele pode dar problema, por mais que seja bom, que seja novo. E aí teve um dia que eu tive um problema lá com a corrente. Eu tava sozinha com Luísa. E era um dia, acho que foi no segundo dia da viagem. O terreno era super difícil, foi um dos dias mais difíceis do caminho. E esse problema deu na corrente num lugar que, tipo, a gente tava sem sinal. Tipo, eu não tinha como me comunicar com ninguém. A gente conseguiu alguma comunicação porque Luísa, ela tem conta, porque acho que alguém da família dela mora lá em Portugal. E aí o dela tava pegando, ela conseguiu falar com o João, que também é conta. E aí João voltou. E aí a gente conseguiu resolver o problema da corrente. Mas assim, se eu tivesse só, absolutamente só, naquele lugar ali, era um trecho de trilha, era um horário, já era de tarde, não passava mais peregrinos. Os peregrinos, eles encerram a peregrinação mais cedo do que nós. Então, assim, eu realmente não sei o que é que seria. Por exemplo, essa é uma situação, um exemplo. Tenho certeza que você ia acabar se virando, mas assim, ia ser mais difícil com certeza, né? Agora me surge uma outra pergunta, que é a seguinte.
você estava fazendo o caminho e algumas pessoas aqui acompanhando, e no início parecia que estava muito fácil. Aí chegou um determinado momento que parecia que estava muito difícil. Aí depois pareceu que ficou fácil. Assim, eu acho que ficou complicado para quem estava daqui ter a real dimensão. Pegando a viagem como um todo, o nível de dificuldade, como é que foi para você? Teve algum momento realmente que você disse, olha, aqui é o meu limite? Não avalia nesse momento o dia um, o dia 2, o dia 3. Eu queria Uhum, saber, você se sentiu preparada para fazer o percurso no momento que você terminou esse percurso e disse, olha, eu estava realmente preparada, eu fiz, ou você se virou no caminho mesmo e entendi. evoluiu no caminho? Entendi. Olha só, a viagem como um todo, o percurso como um todo, não é um. Se eu disser que é fácil, é mentira. Não é fácil. A gente tem dias menos difíceis, a gente brincava assim, a gente não tem dia fácil, a gente tem dia menos difícil e dia mais difícil. Com relação à preparação, eu acho que, tomando assim a realidade aqui, de Salvador, que é onde eu vivo, eu acho que por mais que a gente treine, a gente nunca vai conseguir simular 100% do que a gente vai enfrentar lá. Porque assim, a gente enfrenta sol, chuva, frio, calor. Às vezes a gente tem um dia que está ensolarado e está fazendo frio, porque o vento está muito frio. Vocês viram, a gente pegou garoa, pegou chuva. Teve um dia que a gente saiu com 0 no termômetro, sendo que quando a gente começou a pedalar tinha vento e a sensação térmica não era de 0, era de menos. Então, assim, a gente pega trecho de asfalto, trecho fora do asfalto, e esses trechos fora do asfalto, a depender do dia, eles variam bastante. Pode ser um estradão, pode ser uma estrada, tipo, comparando com aqui, encascalhada, ou pode ser uma estrada com pedras maiores, com pedras soltas. A gente pegou, por exemplo, descida, o Alto do Perdão. A gente sobe, 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 sobe. Graças a Deus, quando termina de subir, oba, vem uma descida agora. Não dá pra descer pedalando. Pedras desse tamanho, redondinhas, lisinhas, soltinhas. Não dá pra descer pedalando. Aí você faz um esforço enorme pra subir e você tem que descer empurrando. Então, assim, de modo geral, não é uma viagem fácil. É uma viagem que qualquer pessoa pode fazer, sim. Por quê? Apesar de não ser fácil, ela exige sim um mínimo de preparação, porque mais do que tudo, é uma viagem de resistência. Eu acho que mais até mental do que física, física também. Mas você. que foi? Tô desarticulando demais. Mas assim, você precisa ter um mínimo de preparo. O ritmo, ele pode variar. Então, no nosso grupo, por exemplo, éramos 11. Tinham pessoas que queriam ir mais rápido e elas se destacavam. Tinham pessoas que queriam ir mais devagar e elas iam no fundo. E isso é possível de acontecer. Então, assim, cada um conseguiu, dentro do que é possível num grupo, seguir dentro da sua zona de conforto. E, apesar das dificuldades, apesar do cansaço, todos conseguiram concluir o percurso, mas porque também é possível ter esse respeito, né? O grupo não tem que andar colado, todo mundo junto, no mesmo ritmo o tempo todo, até porque era um grupo heterogêneo. Entendi. E a gente vai se preparando mesmo durante a viagem. A real é essa, por mais que você treine aqui, você acaba treinando na viagem também, porque Tá, mas me diz uma coisa, antes dessa viagem, qual foi a viagem mais longa que você fez de bicicleta? a mais longa, eu acho que foi viagens de 3 dias 3 pedalando. dias. E quando é que você pensou que seria possível passar de 3 dias para 15 dias? Você não pensou nisso? Você achou que eu vou e eu me viro? Qual foi o momento que você disse assim, olha, eu vou para essa viagem? Ó, eu pensei o seguinte, eu já fiz viagens sempre de 3 dias, 2, 3 dias, só que qual é a diferença? Nessas viagens, além da gente ter uma altimetria respeitável, a gente faz uma quilometragem muito alta por dia. Lá no Caminho de Santiago, apesar da gente ter muitos dias de ter uma altimetria de muito respeito, a gente faz distâncias menores. Então, assim, a média era 50 quilômetros por dia. Tinha dia que era menos. O primeiro dia mesmo, que é a subida dos Pirineus, que é o primeiro dia de uma viagem de 15, que a gente pega uma das maiores altimetrias, a gente faz 25 quilômetros.
Então eu pensei assim, bem, por mais que seja uma atividade de longa duração, que eu vou ter dias mais difíceis e dias menos difíceis, é uma atividade que eu não vou fazer grandes distâncias. Pensei também na questão do clima, por mais que eu poderia ter me enganado. Mas assim, eu pensei, na época que a gente foi, que foi setembro, por mais que eu pegasse temperaturas altas, com certeza não se equipararia ao verão da Bahia. E o sol é uma coisa que castiga muito. E isso eu tive a comprovação lá. A gente lá tem cansaço por outras questões, mas não pelo calor, não pela condição climática. Então, o suor não é como aqui no Brasil. Você não tem problema de estar suando. Então, aqui, se eu sair para pedalar sem passar na pele um hidratante, uma vaselina, eu vou me assar com certeza. Lá, eu levei a vaselina, pedalei os 15 dias e voltei com a vaselina fechada. Eu não precisei usar. Suar real, eu devo ter suado uns 2 dias que a gente pegou um sol mais forte. Mas, de modo geral, esse não é um problema lá. O desconforto pela alta temperatura, pelo sol, aquele desgaste que o sol traz pra gente aqui, lá, pelo menos, quando eu fui, eu não senti. Me diz uma coisa, quando você chegava no final depois de passar o dia todo pedalando, se alimentando de maneira não tão boa, você ainda tinha pique para fazer uma refeição e conhecer o lugar que você estava, curtir alguma coisa? Então, lá as pessoas não têm o hábito de parar para almoçar durante a atividade. Então, a gente faz lanches. Assim, é possível fazer um lanche melhor, mais reforçado, assim, tomar um suco, comer sempre pão, né? Comida mesmo. A gente almoçou, acho que umas 2 vezes ou 3 a gente almoçou, porque o percurso permitia e porque tinha um atrativo. Teve um dia que a gente parou numa pulperia, que era o melhor polvo da Galícia, então a gente se programou para isso, mas não era a rotina, era a exceção. Então a gente fazia lanches ao longo do percurso. Quando a gente chega na cidade, a gente chega cansado, é fato. Mas assim, a gente acaba, durante a viagem, tendo que criar uma nova rotina para a viagem. Então, assim, peregrinação, você chega, você tem que lavar roupa, você tem que enfrentar, a depender do horário, alguma fila para poder tomar um banho. Você tem que sair para comer, não é uma questão de escolha, porque a gente toma um café da manhã, a gente lancha e a nossa refeição do dia vai ser o jantar. Então a gente tem que sair para jantar. E forças para conhecer o lugar, assim, tem lugar que não tem cidade que é menorzinha, que não tem muito o que conhecer, tem cidade que tem muito o que se conhecer, várias cidades interessantes, e a gente tira a força de onde não tem para poder fazer isso, porque faz parte do processo, né? E todo mundo quer conhecer. Então a gente tira a força de onde não tem. Chegamos cansados todos os dias, principalmente. O início é bastante difícil. As dores musculares no início da viagem são pesadas. Quando a gente chega, a partir do 4º dia, que a gente entra na região das mesetas, como eles chamam, que são regiões. Não é que não tem elevação, não, viu? É que é menos difícil. Aí dá uma tranquilizada. E no final, eu pelo menos, e outros colegas também relataram que a gente voltou a sentir as mesmas dores musculares do início, porque o final é pesado. Eu estou preparando uma pergunta especial sobre esse final aí, mas agora eu queria perguntar outra coisa. Teve algum momento que você acabou se destacando do grupo e ficou sozinha? Só assim ou não? Teve. O que eu quero lhe perguntar é assim, durante a viagem, principalmente nesse momento que você estava sozinha, você teve a sensação de, poxa, eu tô sofrendo risco aqui de ser assediada, de ser agredida, de ser assaltada? Como era a sua sensação em relação à segurança pública? Gente, com relação à segurança, não só durante a pedalada, como nas cidades, a gente anda com muita tranquilidade, muita tranquilidade. Inclusive, teve cidades grandes que a gente estava andando na rua às 11 da noite, próximo de meia-noite. Na própria Madrid, no penúltimo dia, eu estava voltando para o hostel mais de meia-noite. As pessoas tranquilas na rua. Tudo muito iluminado, muito movimentado. Você percebe, você se sente tranquilo, até por ver a tranquilidade de quem está ao redor.
É muito natural, é Você acha muito que seria natural. possível, considerando todas as outras condições favoráveis, que assim, uma mulher sozinha, eu falo mulher porque mulher normalmente se sente mais vulnerável, fazer esse percurso todo sozinha, sem se preocupar com essa questão de segurança pública? Acho totalmente possível, Interessante. tanto em Madrid, que é uma cidade grande, quanto nas outras cidades todas e durante o caminho em si. Até porque tem muita movimentação, assim, isso vai depender muito da época do ano, né? Setembro é um dos meses mais procurados, mais movimentados, então, principalmente o início do dia, até por volta de 13, 14 horas, tem muito ciclista, muito peregrino no caminho. A partir de 13, 14 horas, o fluxo de peregrino diminui, mas o fluxo de pessoas existe. Tem trechos, sim, que não tem nada, só a gente ali. Mas não tem essa sensação de insegurança. Eu não vi relato, nem meu, nem do meu grupo, nem de outras pessoas. Absolutamente nenhum relato em relação à insegurança, a algum tipo de situação insegura, ou de assédio, ou de assalto, ou de tentativa. Nada, 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 nada. Me diz mais uma coisa. Qual foi assim a comida mais legal, mais gostosa que você experimentou? Vamos fazer um vai bola aqui, uma resposta curta. Gente, Escolha uma, melhor. os frutos do mar. Frutos do Os mar. frutos do mar. A coisa que mais lhe chateou durante a viagem. Uma coisa que lhe chateou mais. Uma coisa que me chateou mais. Eu acho até que eu falei nos stories e tal. Eu acho que essa coisa tipo, você tá próximo de alguém que fica, tipo, reclamando o tempo todo, ou que diante de um problema se paralisa, e aí ao invés de resolver, a coisa acaba se complicando, e você tenta resolver, e enfim, fica aquele negócio ali meio... Essa sua resposta me leva a uma outra pergunta. É possível... na verdade, já vou afirmar, tá? Eu acho que é impossível você ficar 15 dias convivendo com uma pessoa e aquela pessoa, durante 15 dias, fingir ser uma pessoa legal, lhe tratar bem, a pessoa acaba mostrando quem realmente ela é. Você diria que isso é verdade, que você realmente conheceu as pessoas que estavam com você no caminho? Na verdade, eu diria assim, as pessoas que estavam comigo, aproveitando essa fala, até para citar uma coisa interessante, que foi um comentário de todos, de modo geral. Éramos em 11, era um grupo heterogêneo, a maior parte das pessoas não se conheciam entre si, inclusive as pessoas que saíram aqui de Salvador, éramos 2, 4, comigo 5, éramos 5, e nem todos se conheciam entre si. Já existia o grupo no WhatsApp, né, estavam ali virtualmente, mas foi um grupo que teve uma grande sintonia, uma grande afinidade, e apesar de tudo isso que eu relatei, a viagem em si fluiu muito bem. Aconteceram pequenas coisas pontuais, sem grande relevância, que foram contornadas de forma muito tranquila. Então, assim, de modo geral, em relação a isso, foi até uma coisa que todos elogiaram, tanto quem estava na organização quanto os próprios participantes, né? Que é muito difícil você ter um grupo tão bom, com a sintonia tão boa. E claro, né, que, assim, pelo tanto de situações que a gente passou, de cansaço, de desgaste, de alguns perrengues, de tudo, eu acho que foi bem mínimo assim o que aconteceu. É óbvio que, como eu falo, né, sempre alguém vai dar defeito algum dia. Eu dei defeito, todo mundo deu defeito. Eu acho que isso faz parte, somos humanos, né? Enfim, mas dá pra conhecer. A gente lhe sim. viu nas histórias sempre sorrindo. Você chorou em algum momento da viagem? Chorei, chorei. Fora a chegada, claro, né? Que ali não tinha como não chorar. Mas assim, chorei. Chorei um dia por me aborrecer, mas foi já em Madrid, depois de ter acabado tudo. Graças a Deus, né? Que foi depois. Me aborreci com uma situação lá que resolveu e tal. Chorei por isso. E as outras vezes que eu chorei foi de emoção mesmo. Eu lembro, assim, os 2 momentos, assim, que foram fora a chegada, os 2 momentos mais... o dia que a gente chegou na Cruz de Ferro, que é uma subida, e depois vem um descidão. Esse dia eu lembro que foi um dia, assim, que veio muita coisa na cabeça, eu pensei muito na minha família. Acho que eu fiz a descida quase toda chorando. Chorando e rindo, chorando e rindo. Mas chorando assim, porque era um choro bom. E... o outro dia, deixa eu me lembrar qual foi o outro dia.
o último dia, eu não tô falando da chegada em si, mas o dia que a gente saiu de Arzua para chegar em Santiago, esse é um dia que é o dia que você pensa, caramba, é o último dia. Você já pensa assim, que eu ainda brinquei, tava todo mundo no antepenúltimo e penúltimo dia. Tava assim, a maior parte das pessoas tava naquela assim, meu Deus, eu tô no meu limite, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E aí pra turma de Salvador, eu até falava, gente, ó, vamos pensar assim, ó, agora é menos do que de Salvador em Praia do Forte. Falta muito pouco. E aí a gente parava assim, pô, é mesmo, né? Falta muito pouco. E isso dava uma revigorada, assim, mas quando a gente saiu pro último dia, todo mundo saiu dizendo, eu tô no limite aqui, eu tô no automático, mas aí, e foi o dia, assim, não foi um dia fácil, não é fácil o último dia, mas é a trilha mais bonita. Eu acho que a coisa da contemplação, do belo, da natureza, dá uma renovada, assim, nas esperanças, e a gente consegue chegar bem. Tá, você chegou lá e você chegou bastante cansada, mas feliz porque tinha conseguido aquele objetivo. Se eu chegasse lá naquele momento e dissesse, olha, isso aqui é uma pegadinha, você não chegou no final, ainda falta mais 5 dias, você pedalava mais 5 dias? As pedalas, qual é o pensamento? Eu já cheguei até aqui. Vou desistir Você acha agora. que você conseguiria, além de 15, chegar a 20 dias pedalando? Na teoria a gente consegue tudo, né? Pra afirmar isso aí, Não, só mas assim, fazendo. a sua sensação não, quando você chegou em termos físicos e tudo, a gente chega esgotado. a gente chega cansado. Mas é possível, porque você dorme e acorda, você se renova. Por mais que ainda tenha uma dor muscular ali, mas você se renova. E qual foi o momento que o cansaço bateu mesmo? Quando você chegou lá, quando você chegou no avião pra voltar, quando você chegou aqui em Salvador, você parou e pensou assim, olha, eu realmente estou muito cansado, e aí teve que descansar, dormir. Quando foi que bateu esse cansaço? Ou não bateu? Todos os dias. Todos os dias. Eu chegava todos os dias, eu digo, estou cansada. Mas aí eu digo, mas tem a cidade para conhecer, mas tem uma comida boa para comer, mas tem um vinho bom para tomar. E aí a gente vai ganhando força. Na verdade, a gente não fica pensando nisso no dia seguinte. A gente vai vivendo um dia de cada vez. E já acorda. Eu pelo menos, tipo assim, eu tava tão na vibe, assim, pronto, você que me conhece sabe, eu só acordo com o despertador. Gente, a vida devia começar a partir de 9 horas da manhã. Mas lá, eu tava acordando antes do despertador tocar. Eu era uma das primeiras a levantar. Eu levantava, cumpria meu ritual, me organizava como todo mundo. Todo mundo criou o seu ritual, a sua rotina ali, né? Que era uma rotina específica para aquele momento. E ninguém ficava pensando. Dizem que o propósito é o melhor despertador, né? É. Agora, mudando um pouquinho de assunto, que história foi essa que tinha uma pessoa lá que tinha um reino dentro do quarto? Como era essa história do reino? Eu não entendi direito isso. Então... Tinha uma rainha lá, era isso? Não tinha uma rainha, mas tinham reinos. Na verdade, assim, o que acontece? Nas hospedagens, quando você contrata o serviço, você tem a opção de ficar... O padrão seria ficar no quarto compartilhado, mas quem quer customizar sua viagem pode escolher um quarto privativo. A gente teve uma pessoa do grupo que na hora do repouso ficava sempre em quarto privativo, mas porque ele tinha dificuldades mesmo para dormir, apenas por causa disso. E quando ele estava acordado, ele estava com a gente o tempo todo. E a gente ficava, os quartos compartilhados, na sua grande maioria, são beliches. E aí sempre rola aquele negócio, né? Quem vai ficar na cama de cima? Tem gente que não liga, tem gente que não quer de jeito nenhum, mas assim, se alguém sempre fica na cama de baixo, alguém sempre tem que ficar na cama de cima. Então a gente ia administrando isso aí. E aí uma amiga nossa, Marilúcia, então assim, a gente se revezava, a cama de cima, a cama de baixo, mas ela tomou tanto gosto pela cama de cima, ela sentava lá, tem até foto, ela sentava lá, espalhava tudo, todo dia era a mesma novela. Ela pegava, abria a mala dela, espalhava tudo na cama, e depois ia arrumar tudo,
tudo. E tipo assim, quando ela subia, ela não descia mais. Aí ela dizia que era o reino dela, né? Que ela estava ali no reino dela, que era o espaço dela. Marilúcia chegou ao cúmulo de dizer... Hoje, se você perguntar, ela disse que não. Mas ela chegou ao cúmulo de dizer que ela ia comprar um beliche pra casa dela. Porque ela tava gostando tanto desse negócio do reino dela lá em cima, que ela ia comprar um beliche pra botar em casa. Falando nessa questão de albergue, a gente imagina... Eu vou dizer o que eu imagino, tá? Eu vi, inclusive, os vídeos que você mandou, mas nada é igual você tá lá. Vendem pra gente a ideia assim, olha, você vai chegar lá na Espanha, no Caminho de Santiago, você vai entrar num albergue e vai ter 400 pessoas dormindo nas caminhas, uma do lado da outra, todo mundo roncando, todo mundo peidando, as mulheres só de calcinha, os homens só de cueca, e é um fedor danado de chulé, e um banheiro só pra todo mundo. O pessoal vende essa ideia. Isso procede? Como é que funciona isso? Não, não é assim que o negócio funciona, não. Deixa eu contar. A depender da cidade, a depender do albergue. Então, assim, teve cidades que as meninas ficaram num quarto, os meninos ficaram em outro, do nosso grupo. Teve cidade que todo o nosso grupo ficou no mesmo quarto. E às vezes tinha banheiro privativo para o quarto, às vezes o banheiro era compartilhado, não só para o nosso grupo, mas para outras pessoas hospedadas naquele lugar. Mas é verdade que as pessoas andam à vontade realmente, com roupa íntima e ninguém liga para isso? Assim, roupa íntima real, sutiã, calcinha, cueca, eu particularmente não vi. Mas o europeu, ele é muito tranquilo em relação a isso. Inclusive foi dito pra gente, não olhem com estranheza e tal, porque o pessoal é assim. E de verdade, independente de você estar de top ou de sutiã, ninguém fica olhando pra você. Você não percebe em nenhum momento um olhar malicioso, um olhar... É muito natural. Se você tiver de burca, se você tiver nu, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Teve uma cidade, que é Roncesvalles, que tem um albergue enorme, que se eu não me engano é o único da cidade. Que foi esse que eu pensei que iam ter 100 camas, assim, todo mundo no mesmo espaço. Na verdade, eu até filmei esse dia lá. Na verdade, tem tipo uns biombozinhos. Ficam 4 beliches em cada... Mas assim, é um pavilhão enorme com milhares de pessoas. Mas assim, cada um no seu biombinho. Barulho, mau cheiro... O lance do mau cheiro não acontece porque na maioria dos lugares, inclusive tem albergue que você não pode entrar no quarto com o sapato que você chega do caminho. Então eles têm lugares específicos para colocar os sapatos. Então isso aí não acontece. E com relação a banheiro, Roncesvalles, que cada pavilhão devia ter em torno disso de 100 pessoas, não todas uma ao lado da outra, né, como eu falei. Mas assim, era... um banheiro feminino, um masculino e um misto. Cada banheiro desse geralmente tem... E assim, são independentes. O chuveiro do vaso sanitário da pia. E pronto, e é isso. E a gente usa. Tem lugar que o banheiro é compartilhado mesmo. Tem lá o bonequinho, o menininho e a menininha. Então, assim, as pessoas... muito tranquilamente, assim. Então, quando você abre a porta... As pessoas estão interessadas em viajar, ali é só um ponto de parada, ninguém fica muito preocupado em luxo, você abre nada. a porta, tem logo os lavabos, que é a área comum, vamos dizer assim, né? Então, assim, lugar de chuveiro, vaso sanitário, tem porta, você entra, tranca, acabou. O espanhol, ele é receptivo, é caloroso, ele é estressado, ele lhe atende bem, ele lhe atende mal. Você me falou algumas coisas sobre... aquela coisa de você chegar no restaurante e ninguém pode pedir se o cardápio estiver aberto ainda. Como é que é isso? Então, assim, como é que o pessoal procede lá? É bem diferente daqui. De modo geral, o espanhol, ele é receptivo, mas ele é meio pavio curto, vamos dizer assim, meio estressado. E com relação a restaurante, é assim que funciona. Não importa se tem uma pessoa, se tem 5, se tem 10. Tem a mesa. As pessoas estão lá, recebem os cardápios. Enquanto toda a mesa... Por exemplo, se tiver 10 pessoas e uma estiver indecisa, o garçom não vai tirar o pedido da mesa. Ele só vai tirar o pedido da mesa se os 11 tiverem escolhido o que é que vão comer. Não adianta fazer como a gente faz aqui no Brasil, ficar chamando, que eles não vêm. E Fernando que deu essa dica pra gente, né? Ele falou, todo mundo olhou, escolheu, decidiu, fecha o cardápio, bota em cima da mesa e
age com naturalidade. Aí o garçom encosta. Mas se tiver alguém com cardápio aberto, se o garçom chegar e ele for tomar nota e ele perceber que alguém ainda não sabe o que vai pedir, ele pede licença, sai e só volta quando todo mundo escolhe. Entendi. Mas você diria que isso é uma questão assim, para o processo deles funcionar melhor, ou eles são mal educados, estressados? Não, não são mal educados. Inclusive, eu acho que eles, vamos dizer assim, que o trabalho lá é otimizado. Enquanto aqui você tem 5 pessoas para fazer a mesma coisa, lá você vai ter 1 ou 2 pessoas para fazer a mesma coisa. E o atendimento flui e flui bem. E uma coisa que me chamou muito a atenção, eu até comentei com você, é o seguinte: em muitos lugares eu fiquei impressionada. Um grupo de 11 pessoas. O pessoal chega lá para tomar o pedido. Em muitos lugares, muitos garçons não anotam o que você vai pedir. 11 pessoas falam qual vai ser o primeiro prato, que é a entrada. 11 pessoas falam qual vai ser o segundo prato. Ok, dá as costas, sai. A comida chega, tudo certo. Chegou errado algum dia? Uma única vez para uma única pessoa em todos os dias da viagem. E nesse dia que aconteceu isso, a criatura pediu desculpas até a hora de entregar a conta. Porque eu acho que, para eles, não é uma opção errar o pedido de alguém. Então, eles ouvem, claro, alguns anotam, outros não anotam. A comida chega, o tempo de espera não é alto, o atendimento é rápido, a comida chega rápido, chega tudo certo, a conta chega certa. A gente não pegou uma conta errada. Nenhuma. 0 conta errada. E 1 pedido errado na viagem toda. Interessante. Agora a gente está chegando na metade, gente, aqui do nosso tempo. Eu vou começar a ler as perguntas que as pessoas mandaram pra gente, tá? Vou começar aqui com a primeira pergunta que chegou. Eliana Souza, que você conhece, né? Ela foi a primeira a mandar a pergunta. Quando a gente soltou lá a notícia de que você ia falar, ela colocou a pergunta dela, e eu não sei se você sabe. Ela comprou flores pra você, mas ela ia para o aeroporto no dia errado. Você chegou na quinta e ela me ligou. Você já tá no aeroporto na terça-feira? Você já tá no aeroporto? Tô chegando aí. Mandou uma foto do buquê de flores que ela comprou pra você. Arrasada. Acompanhou a sua viagem inteira. Então, fale com a Eliana ali, olhando pra lá. Eliana pergunta o seguinte: você faria o caminho outra vez? Eliana, a Daniel me contou esse negócio. Eu fiquei arrasada. Eu digo, eu não acredito, gente. Eliana é um amor de pessoa. Muito obrigada, Eliana. Eu sei, ela acompanhou tudo, eu via, assim, Daniel me ajudou muito com o Instagram e responder as coisas e tal, mas quando eu tinha o meu tempinho eu ia lá, olhava tudo, eu mesma respondia também. E respondendo sua pergunta, Eliana, faria o caminho de novo? Sim, com certeza. Inclusive, recomendo que todos os seres viventes que possam, se planejem, se organizem, façam o caminho de Santiago uma vez na vida, porque é uma experiência que, por mais que eu ou qualquer pessoa que tenha ido lá fique aqui horas e horas e horas falando a respeito, nunca vai ser igual a você passar pelo processo, pela experiência. É uma experiência, assim, realmente, assim, é transformadora. É algo que faz você refletir sobre várias coisas. Eu acho que você não volta igual de lá. E é um processo. E não é que você não se transforma lá durante a viagem. Eu acho que o processo continua mesmo quando acaba, porque você passa a olhar várias coisas de uma forma diferente, você passa a refletir sobre várias coisas. Então, assim, é uma coisa que se propaga, assim, que continua, mesmo depois que eu ficava brincando, eu dizia, não termina quando acaba, porque as coisas continuam mobilizando você ali internamente. Entendi. Ela perguntou se você faria o caminho outra vez, faria Sim, outra vez. faria. Mas por que você faria outra vez? Por quê? Porque nunca vai ser igual. Nunca. E não é só o caminho de Santiago. A gente fala, eu falo isso até em relação às viagens que a gente faz aqui, para Itacaré, a volta do Recôncavo. Você pode ir 5 vezes, 10 vezes. Por mais que o percurso seja o mesmo, a viagem nunca é a mesma. As pessoas não são as mesmas, as paisagens não são as mesmas. As coisas que você vai contemplar ao longo do caminho, que você vai experimentar, não é igual. Não é igual.
Wilson Júnior, que você também O conhece, Wilson. ele apareceu. Senhor Wilson. Ele apareceu quando a gente estava fazendo Caboto, ele apareceu lá, a gente nem conhecia ele, né? E sempre ele tem feito alguma coisa com a gente. Ele fez, inclusive, a Volta do Recôncavo, não sei se você lembra, né? Uhum. E ele fez também o Vale Europeu. Não foi com a gente o Vale Europeu, mas ele fez. Ele tem vamos dizer assim, uma certa experiência também com viagem de bicicleta. O Vale Europeu ele foi sozinho, inclusive. Ele perguntou aqui duas coisas. Uhum. Como foi na hora que você pensou em desistir e de onde partiu o estímulo para você continuar? Fala com o Wilson lá. Pronto. Oi, Wilson. Não sei se você tá aqui ao vivo, vamos lá. O dia que eu pensei em desistir real foi o tal do terceiro dia. Eu falei desse terceiro dia. O povo fica falando de Pirineus, Sebreiro, mas o terceiro dia é de Pamplona para Los Arcos. Quer dizer, o meu terceiro dia foi esse, né? Porque a depender do roteiro muda. Esse dia foi o dia que a gente fez 70 quilômetros, praticamente, tipo, 90% de trilha, com altimetria de quase 1.400 metros. E o problema não foi só a distância e a altimetria. Acho que foi o dia de maior distância que a gente fez, distância total percorrida. Uma das piores altimetrias, mas foi o dia, assim, que tinha um terreno mais difícil, foi um dia que estava mais ensolarado, foi o dia que a gente, para poder zerar o percurso, como a gente fala, né, concluir, a gente sabia que ia ser difícil, aí eu com mais um grupinho, a gente, não, bora otimizar, a gente não vai ficar fazendo parada demorada, não vai ficar, botar coisa no alforge para comer, para não ter que ficar parando para comer e tal. Quando chegou lá pras tantas, já mais no meio, o bicho pegou. O cansaço bateu, a fome bateu, esse negócio de ter ficado comendo besteirinha e não ter parado para fazer uma refeição. Fernando, inclusive, puxou a orelha da gente. Esse dia é o dia da fonte do vinho, a tal da fonte que tem água e vinho, que a gente chegou nem tinha vinho mais. E aí, Fernando puxou a orelha da gente. Fernando, vocês precisam parar para comer. Uma tortilha, um pão, um macarrão, um carboidrato. A gente sabe, só que a gente queria terminar. E nessa brincadeira quase que não termina. Aí nesse dia eu dei vontade de desistir. Quando eu vi Fernando lá com o carro, ai, Fernando, esse carro, eu acho que eu vou entrar. Depois eu pensei assim, o quê? Não. Falta quanto? 20 quilômetros? Não, eu já andei 50? Não. Mas na verdade, assim, o que me mobilizou mesmo foi aquela coisa. Eu queria dizer no final que eu fiz 100% do caminho de Santiago pedalando. Era uma meta pessoal. Você já está respondendo a segunda parte da pergunta dele, de onde veio a motivação. Você tinha esse objetivo de fazer 100% pedalando. Mas o que ajudou foi assim, aí pronto, né? Passamos da fonte do vinho, seguimos. E aí eu tava bem cansada, tipo, me arrastando mesmo, naquela assim, não, vou terminar na raça. E aí eu vi dois companheiros, Cíntia Ramírez e Hugo, lá na frente, paradinhos, a bicicleta lá no chão, e o povo lá se divertindo. O que essa galera tá aprontando ali? Quando eu cheguei, foi o primeiro dia que a gente se deparou com as plantações de uva. As uvas maravilhosas, na época de colheita, tudo docinho. Aí o povo, não, Babi, para aí, bora descansar um pouquinho. Bora comer aqui. Aí a gente foi comer uva pra cacete, tirou foto. Mas pode pegar uva ali? Bem, se não pode, a gente fez isso o caminho todo. Nenhum cachorro correu atrás da gente. Não tinha placa, não tinha cerca. Não, nenhum dono de sítio saiu com espingarda atrás da gente. A gente comeu uva a viagem toda. E aí, essas uvinhas deram uma revigorada, né? Açúcar ali, frutose, índice glicêmico alto. E aí, deu um up, né? Porque a gente deu uma descansada, comeu essas uvas. E a gente, não, falta pouco. O sol mais baixinho ali. Porque vocês viram que o sol se põe lá para 21 horas, né? Nesse dia, a gente chegou na cidade 19h40. Foi o único dia, assim, que a gente chegou estourado, assim, de tarde, mas ainda com o dia claro. E esse dia, só 5 pessoas terminaram o percurso, que foi eu, mais Cíntia Ramírez e Hugo, e mais Marcelo e Celso. Só 5. O resto da turma, por condição física, até terminaria. Só que pelo horário, como o pessoal estava mais devagar, quando chegou na fonte do vinho, o pessoal faltava 20 e poucos quilômetros, aí teve que abortar a missão, resgatar o pessoal. E nesse caso foi a Bikeline que foi buscar de carro. Isso. Se não fosse a Bikeline de carro, teria como pegar um táxi, uma van, alguma coisa?
Rapaz, não sei. Tinha táxi passando? Não, porque, assim, porque como eu falei, é trilha predominantemente, o caminho. Sendo que o caminho, ele meio que, em alguns pontos, ele margeia a estrada. Alguns pontos não está tão próximo da estrada, mas poderíamos sim acessar uma estrada E tentar pegar um e carro. tentar pegar um carro, mas eu não sei se seria fácil. Certo. Viu Gildásio Santana perguntou aqui o seguinte: que mudança você faria no planejamento fazendo novamente o caminho? Vou fazer o caminho de novo. Ah, mas eu vou mudar isso aqui porque não foi legal da última vez. O que é que você faria de mudança no planejamento? O que é que eu faria de mudança? Deixe-me ver. Ficaria mais tempo na Espanha para poder conhecer as cidades vizinhas. Tentaria, porque a gente passa por, como é o nome da cidade, meu Deus, que a gente comeu uma comida italiana maravilhosa. Caramba, uma cidade que a gente não dorme, que a gente parou para almoçar, esqueci o nome dela agora, que é uma cidade que, se eu pudesse, eu colocaria como ponto para a gente ficar, para dormir, para poder conhecer mais. Uma coisa que poderia ser feita também é aumentar um dia de viagem para, tipo, estrategicamente, em algum momento ali, a gente ter um dia off para descansar. E eu acho que eu não mudaria mais nada, não. Assim, eu acho que... Assim, do jeito que foi, eu gostei bastante. Mudanças seriam só para melhorar mesmo, mas do jeito que foi programado... Gemima, eu não sei se você acompanhou. Ela todos os dias curtia Sim. tudo, comentava tudo, acompanhou Respondi tudo, vários tudo. comentários dela no direct, inclusive. E aí ela fez algumas perguntas aqui. A primeira: não entendi como é o transfer de bagagem. Explica pra ela. O transfer de bagagem é o seguinte. Se você quiser, você pode carregar a sua própria bagagem nos alforjes da bicicleta. Ou você pode optar por levar na sua bicicleta só o mínimo necessário para poder reduzir peso, né? Só o que você vai usar ali durante o caminho. E a sua bagagem em si, você paga por um serviço. Então, por exemplo, eu estou aqui hoje em Saint-Jean e vou me deslocar para Roncesvalles. Então, eu saio com meu alforje só com o que eu preciso e minha mochila vai num veículo da empresa. E quando eu chego na próxima cidade, no caso Roncesvalles, minha bagagem já vai estar lá me esperando. Eu não preciso carregar minhas coisas na bicicleta. Quando eu fui, não sei se vocês viram, mas minha bagagem, inclusive, foi mega elogiada, porque era a menor bagagem do grupo todo. Eu fui na ilusão de que não, eu vou carregar minha bagagem na bicicleta a viagem toda. Aí o primeiro, o segundo e o terceiro dia, a Bike Line, a Bike Line deu como cortesia para todos os clientes, independente de quem contratou ou não esse transfer, etapa por etapa, eles levaram a bagagem pra gente. Quando chegou no quarto dia, que eu tava lá lenhada de dor, de tudo, eu disse, eu não vou carregar nada nem a pau. Fernando, eu quero contratar agora meu serviço. E deixei lá, eu levava no alforge coisas, sim, vocês viram que minha bicicleta tinha um alforge. Eu levava alguma coisa, mas nada que comprometesse em termos de peso. Só as coisas mesmo necessárias ao longo do dia. Ainda respondendo pra Gemima. A alimentação é cara? Dá uma ideia de valor. Então, a alimentação não é cara. O problema, olhando nossa realidade hoje, o problema hoje é o câmbio. Porque 1 euro tá quase 5 reais. Então, isso acaba complicando. Mas dizer que a comida em si é cara, não. Por exemplo, um menu peregrino que todos os restaurantes, durante o caminho, e até em Madrid também, eles têm essa opção lá de menu, eles chamam de menu do dia. E durante a peregrinação é menu do peregrino, ou menu do dia, que é uma entrada, um prato principal, uma sobremesa, e você pode escolher ou meia garrafa de vinho ou água. Todo mundo escolhia vinho, né? Claro. Vinho nacional, vinho. A gente, eu tava até brincando, a gente tomou vinho lá, que quando eu cheguei aqui na Perini eu fui olhar, o vinho era quase 300 conto. E lá na Europa a garrafa do vinho custava 15 euros. Enfim. Então, assim, um menu desse, em média, custa 10 euros. 10 euros é caro? Depende.
Se por exemplo, vamos arredondar aqui, um euro, R$ 5. Aí você pensa, pô, velho, cada jantar R$ 50. Com o câmbio que a gente tá hoje, não é barato. Mas, se você for olhar pra realidade lá na Europa, não tá caro. Mas deixa eu lhe perguntar uma coisa. Se eu chegar lá e não tiver essa grana, eu tenho a opção de ir numa padaria, no mercado, comprar alguma coisa, fazer um sanduíche e comer? Tem essa opção sim, mas se você for parar pra pensar, entre você gastar 10 euros pra ter uma refeição completa, comida de verdade e comida boa, e você gastar, sei lá, 6 euros pra tomar um suco de laranja, um pão com presunto ibérico e, Não vale sei a lá, pena. mais alguma outra coisa, não vale a pena. Entendi. Vamos lá. Gemima continua aqui. Você levou dinheiro em espécie? Pagou o que com esse dinheiro? Não tem risco? Levei 100% do dinheiro em espécie, paguei tudo em espécie. Só precisei usar o cartão porque eu tive que fazer uma reserva no Booking para um dia extra de hospedagem em Madrid. E aí não tinha para onde correr. O Booking ele pede o cartão para poder fazer a reserva. E aí você acaba pagando o IOF, né? Que se eu tivesse pago em espécie, eu não pagaria essa taxa. Não tem risco nenhum. Andei com o meu dinheiro lá o tempo todo. Só um minutinho. Desculpa, gente. Continue. Então, assim, uma orientação que se dá e que a gente faz é assim, na hora de. Assim, a gente anda o tempo todo com o nosso dinheiro e o nosso passaporte, que são duas coisas que você não pode. O dinheiro você pode até perder, que dá-se um jeito, mas o passaporte. Então, assim, até para ir no banheiro, tudo a gente leva nosso documento e nosso dinheiro. Na hora de dormir, a gente dorme também. Eu comprei uma bolsinha, inclusive tem umas compras assim que são tipo as compras assim, aquelas coisas assim que salvam sua vida. Eu comprei um porta-documento da Curtulo que tem alça, que você pode usar com alça, sem alça, enfim. E eu andava com esse troço o tempo todo. Nunca perdi nada, porque tava tudo sempre no mesmo lugar e sempre andava comigo. Pronto, é só andar com você. Mas assim, dizer que tem risco. Tinha dia que a gente deixava lá de boa no quarto, tem albergue que tem armário com senha, com chave, tranquilo. O Diário de Salvador foi outro perfil que acompanhou muito a viagem, comentou. Sim. E ele fez uma pergunta que você já respondeu, se você faria de novo. Mas eu tô fazendo questão aqui de citar o comentário dele, porque é um perfil que realmente acompanhou a viagem inteira. O Diário de Salvador é uma página ótima, que inclusive eu recomendo que todo mundo siga, que tem dicas ótimas, não só sobre Salvador, como sobre outros lugares, outras viagens. E quem administra esse perfil é Josevana Bittencourt, uma querida de lá, amiga de longas datas de Santo Antônio de Jesus, da época de adolescência. E eu respondi para a Vana lá no Instagram e essa pergunta já foi respondida, faria sim, com certeza. Agora, eu sinceramente, me perguntaram também, apesar de não estar aí nas perguntas, se eu faria a pé. Gente, eu faria 100 mil vezes de bicicleta, mas eu não faria a pé, não. Assim, o máximo que eu já fiz, assim, eu adoro fazer trilha a pé, o máximo que eu já fiz foi o Vale do Pati e é sofrência, viu? A gente chegava nos... Nós temos 5 minutos para terminar e não é uma decisão nossa. O Instagram, ele Instagram. permite uma hora certinho, ele vai derrubar. Né, do pessoal. Agora, quem quiser fazer pergunta agora, bota na tela. Cássio já tá com uma pergunta aí, ó. Qual foi o pior perrengue na viagem? O pior perrengue... resposta de esculhambação. O pior perrengue foi não ter ovo para tomar café da manhã. Revoltada. Eu e Yuri Marchesini. Yuri disse que ia afundar o carro do ovo lá na Espanha. Mas o problema não era não ter ovo. É porque lá as pessoas acham muito complicado parar para fritar ovo na hora do alto fluxo. Mas assim, perrengue. Gente, eu assim agora não tô lembrando assim de um perrengue. Depois vou ficar te devendo essa pergunta, viu? Mas não teve assim nada marcante assim de perrengue assim que eu possa citar, não. Mas não, mentira, lembrei. O dia que a gente saiu a 0 grau, que com o vento a sensação tava de menos 50 graus Celsius. A gente teve que parar no supermercado e, por sorte,
Tinha luva de látex e luva de um outro tipo lá no mercado. Acho que a gente comprou todo o estoque porque a gente pensou assim, se a gente botar essa luva por cima da luva, a gente vai fazer tipo um isolamento térmico. Continue. Tipo um isolamento térmico aqui, para poder conseguir pedalar. Porque assim, o pior de tudo do frio é o dedo não responde, porque fica travado mesmo. Entra, aquele frio penetra ali na luva, é um horror. 3 minutos, gente. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? 3 minutinhos pra terminar. Deixa eu... Não vamos voltar. Não? Quem quiser, bota pergunta agora aí. Ah, não Quem vai tiver... voltar em quem Não perguntou? dá. 3 minutos, se a gente for voltar agora, a gente não vai conseguir nem ler direito as perguntas. Pergunta rápido que falta 3 minutos pra terminar. Enquanto isso, me conte a coisa mais engraçada que aconteceu durante a viagem. Ligeiro! Ai, Jesus! O dia que eu ri mais, que eu ri da lágrima descer, da barriga doer, foi no dia do albergue do colchonete azul. O dia do albergue do colchonete azul, gente, eu não lembro nem o nome da cidade. Ah, foi Sarragum. Foi o dia que a gente pegou o certificado de metade do caminho. Menino, nesse dia, eu acho que esse negócio de ter feito a metade do caminho subiu pra cabeça das pessoas. Menino, olha, esse dia, teve gente que teve até amnésia de olhar a foto no outro dia. Que é isso aqui? Que hora foi isso? Que dia foi isso? A gente meio que extravasou, assim, e foi muito divertido. A gente conversou, a gente riu, a gente ficou relembrando as coisas que a gente já tinha vivido ali até aquele dia. Foi muito bacana, assim, a energia do grupo era muito legal. São amigos pra depois do caminho também, né? Ai, sim, o grupo do WhatsApp continua lá firme e forte. E ai de quem remova aquele povo dali. Não, deixa lá o povo. Mais 2 minutinhos. Vamos tomar uma, Cássio. Ó, Kaline Vamos. Salles tá perguntando o seguinte: apesar de não ter o costume de almoçar, tem lugar para almoçar caso queira no caminho? A depender do trecho, sim. Mas eu duvido que você queira parar. Porque se você parar para almoçar, você vai continuar solo. Até chegar no seu destino. Porque o grupo não vai parar para esperar. O tempo que a gente para para almoçar é muito maior do que o tempo que você para fazer um lanche reforçado. Eu queria agradecer a todos que acompanharam. Recebi muita mensagem bacana de incentivo, de apoio, de torcida. Tá bom, gente. Então estamos acabando aqui. Olha lá. 27, 26, 25. Ih, vai acabar. Vai acabar. Tchau, gente. Valeu. Obrigada aí pela presença aqui, pela presença todos os dias da viagem. Ano que vem a gente vai de novo, hein? Setembro de 2020. Pode falar com a gente aqui no direct, tá? Pode se organizar. E quem quiser ver as coisinhas da viagem, nos destaques tem lá. Todos os dias da viagem. Pode acompanhar lá. Acabou! Acabou!